começar, quero ler o texto. Hebreus capítulo 11. Vamos ler do verso 6, ou melhor, do verso 8 ao verso 16. Isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também sua própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já se tem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Amém. Esse texto de Hebreus, nós vamos refletir nele daqui a pouco. Só recapitulando algumas coisas, a Bíblia Sagrada está acontecendo, queridos, a maior parte dos acontecimentos da Bíblia é no Oriente Médio. Naquela região onde hoje vemos um grande conflito acontecendo entre Israel, o Hamas. Hoje nós percebemos que aquele lugar é um lugar muito específico, muito importante na geopolítica, na economia e no que diz respeito também aos assuntos proféticos. Não sei se você viu essa semana uma questão no Mar Vermelho. Quem viu? Um ataque ali no Mar Vermelho, ataque cibernético ali, uma tentativa de tentar bloquear a energia, a internet. Então, quando nós lemos a Escritura, nós estamos falando, a Bíblia Sagrada está tratando justamente daquela região do Oriente Médio. Se você olhar, como nós aprendemos a semana passada, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, vai tratar sobre um período de 2000 anos. Ok? Quem lembra disso? Do capítulo 1 ao capítulo 11, são 11 capítulos para tratar sobre um período de 2000 anos. E assim como nós já aprendemos, esses capítulos tratam de 4 eventos. E nós tratamos desses eventos aqui. O primeiro é a criação. O segundo evento é a queda. O terceiro evento, o dilúvio. E o quarto evento, a Torre de Babel. Nós já estudamos isso, nós já falamos sobre esses 4 eventos aqui. E do capítulo 11, do capítulo 12 de Gênesis, até o Novo Testamento, para tratar de mais um período de 2000 anos. Ou seja, se analisarmos o Antigo Testamento, 90% do Antigo Testamento é para tratar sobre a nação de Israel. Porque do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos estudar agora e vamos aprender um pouco sobre o chamado de Abraão. Do capítulo 12 até
o início do Novo Testamento, nós vamos ver só para tratar sobre a nação de Israel. Perceba, 90% do Antigo Testamento trata sobre a nação de Israel. Para os irmãos terem ideia, até o início do Novo Testamento também, nós estamos falando sobre o povo judeu. Começa o ministério de Jesus, amém, gente? Jesus escolhe 12 homens, ali na região da Galileia. Jesus, ele tem um ministério nessa região, Judeia, Galileia e Samaria. Quando entra os gentios, a igreja, as outras nações na história da Bíblia, quando nós vamos entrar? Somente em Atos capítulo 10, na conversão de Cornélio. A partir de Atos capítulo 10, então, começa-se a abrir a história para as outras nações. Mas se fizermos um estudo, nós vamos perceber que a Escritura, o protagonismo da Escritura diz respeito à nação de Israel. A nação de Israel está diretamente ligada ao plano redentivo de Deus, ao propósito eterno de Deus na história. Não só no passado, como no futuro também. Para os últimos dias, para a segunda vinda de Jesus. Então, quando você liga a televisão hoje, você percebe o que está acontecendo ali no Oriente Médio, todo esse conflito entre a nação de Israel e esse grupo terrorista, o Hamas, e todas as notícias que diz respeito ali, nós percebemos um cenário sendo montado, nós percebemos que o que está acontecendo ali justamente está conectado com as profecias da palavra de Deus. O que nós vamos ver é a história, o Antigo Testamento tratando sobre a história de Israel no passado, sobre profecias que diz respeito ao futuro da nação de Israel, e nós estamos completamente inseridos dentro desse contexto. Você querendo ou não querendo, para você entender a Escritura, para nós entendermos a revelação bíblica, nós precisamos aprender sobre a história da nação de Israel. Amém, gente? Precisamos aprender sobre como o propósito de Deus é revelado através dessa nação. Vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente fechar o nosso assunto da semana passada. Nós falamos sobre o evento do dilúvio e tratamos sobre a Torre de Babel. Quando as águas abaixaram ali do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, você vai perceber, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 9:1, Deus deu uma ordem para Noé. Assim que as águas abaixaram, nós aprendemos que Noé ficou durante quanto tempo na arca? 1 ano. 1 ano se passou Noé dentro da arca. 40 dias de chuva direto, depois 150 dias até as águas começarem a baixar. E durante 1 ano inteiro Noé ficou dentro da arca. Pode ler o versículo 1. Falhou. Eu vou ler até ele arrumar. Não, funcionou. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Nós percebemos aqui uma ordem de Deus, um recomeço de Deus após o dilúvio, Deus enfatizando aquilo que ele falou para Adão no início, em Gênesis capítulo 1. Quem lembra? Verso 26 e 27, que o Senhor disse para Adão: multipliquem-se, sejam férteis. Então Deus, após o juízo do dilúvio, toda aquela geração ser morta por conta do pecado, agora aqui em Gênesis capítulo 9, o Senhor dá uma ordem para Noé: crescer e multiplicar. E a partir de Noé, os povos se espalharam sobre a terra. Então, de Noé, está sem a caneta, Wellington? Está sem caneta, né, negão? Quais são os 3 filhos de Noé? Cã e Jafé. Desses 3 filhos de Noé, veja aí comigo o versículo 18 de Gênesis. Os filhos de Noé que saíram da arca foram
Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai dos cananeus. E o verso 19. Esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Então, a partir desses 3 filhos de Noé, toda a terra foi povoada. Olha o capítulo 10, versículo 32, por favor. Esses são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, desses 3 filhos de Noé, nós vamos perceber que todas as nações, até os nossos dias, nós somos oriundos, nós somos descendentes, todas as pessoas de todos os países aí, nós viemos desses 3 filhos de Noé. O filho Sem, as nações que descenderam do filho Sem são os hebreus, são os caldeus, são os assírios, os elamitas e os sírios e outras nações. São descendentes de Sem. Agora, do filho Cã, quem são os descendentes de Cã? Os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas, os amorreus e outras nações são descendentes de Cã. Quando você olha o povo egípcio hoje, eles são descendentes de Cã. A Etiópia são descendentes de Cã. Se você olha hoje, nações que vieram, que são oriundos de Cã. E havia um povo um dos filhos de Cã, que deu muito trabalho para a nação de Israel, chamados cananeus. Nós vamos ver na história aí, os cananeus, eles se tornam inimigos implacáveis da nação de Israel. E o terceiro filho de Noé, Jafé. Quem são os descendentes de Jafé? Os gregos, trácios, citas, frígios e medos, e os europeus. Então, de Jafé são os europeus. Ok, gente? Hoje, quando você olha a Europa vem de Jafé. O filho Sem, ele é muito importante na história, por quê? Porque através de Sem vem a linhagem dos hebreus, dos judeus e do Senhor Jesus. O que tem acontecido hoje, por conta dessa guerra que está acontecendo, surgiu novamente um sentimento ou uma raiva contra o povo judeu, e que aconteceu durante toda a história, e depois veio na Segunda Guerra Mundial com o nazismo, e agora novamente está surgindo esse ódio, e existe até leis voltado a isso, para você não ser antissemita. Quem já ouviu essa expressão, antissemita? O que significa isso? Anti-sem, anti-judeu. Então, quando você ouve essa expressão, hoje muita gente é antissemita. Existem muitos que estão dizendo que são antissemitas, eles são contra os judeus. Por quê? Porque os hebreus, os judeus, a nação de Israel, eles são descendentes de Sem. Então vamos lá, fechar o assunto de Noé. Deus então declarou para Noé, para que ele se multiplicasse. Noé obedeceu. Ele então sai ali da arca e recomeça através dos seus filhos. Então há uma multiplicação dos filhos Sem, Cã e Jafé. Nós percebemos aí que entre os 3 filhos de Noé houve um que recebeu uma maldição. Olha aí, Gênesis 9, 25. Gênesis capítulo 9, 25. Disse: Maldito seja Canaã, escravo
de escravos será para seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Olha só, nós vamos perceber que a maldição é lançada sobre um dos filhos, o principal filho de Cã, que é Canaã. Nem foi sobre Cã, mas foi sobre o seu filho Canaã. E nós conhecemos a história, amém? O que aconteceu? Noé tomou uns vinhos, né? Molhou as palavras, e aí ficou nu. E a história vai dizer que Cã, ele vai até o seu pai e ele desonrou o seu pai, vendo a sua nudez, Existe aí um apontamento, algumas pessoas olham para essa crise, para essa tragédia, e alguns acreditam, a Bíblia não diz isso, mas por conta dessa expressão que está escrito aí, descobrir a nudez, porque Levítico capítulo 18 vai falar sobre as proibições de relacionamentos entre parentes, incestos. Então, ali uma série de versículos falando sobre proibições de relacionamento, e usa essa expressão, descobrir a nudez. Então, alguns acreditam que o que aconteceu ali com o filho Cã é que ele desonrou o seu pai. Alguns acreditam em um ato de homossexualismo. Outros acreditam que o que ele fez foi desonrar sua própria mãe. Por isso que a maldição veio sobre Canaã, o filho Canaã. Ou seja, como se Canaã fosse fruto de um relacionamento incestuoso. Por isso que é declarado essa maldição sobre ele. Nós ficamos apenas com o que está escrito na palavra de Deus, amém, queridos? A Bíblia diz que ele desonrou seu pai e os outros vieram e cobriram. Então, os filhos de Cã, principalmente Canaã, vêm debaixo dessa maldição, de uma maldição sobre eles. E o texto aqui diz que eles seriam escravos de Sem. E nós vamos perceber do capítulo 9 de Gênesis ao capítulo 11, a multiplicação dos povos até chegarmos na Torre de Babel. Nós aprendemos aqui a semana passada qual foi o propósito da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma rebelião institucionalizada, uma rebelião contra Deus, um afastamento de Deus. Olha comigo aí Gênesis capítulo 11, o versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Ponto. Eles saíram do Oriente. Em outras Bíblias, tem alguma outra tradução aí? Leste. Essa região, Oriente, era a região onde estava o Jardim do Éden. Ou seja, Nimrod, que é o líder aqui, junto com esses povos, eles se afastaram completamente de Deus. Esse distanciamento do Oriente, eles se afastando de Deus. E o propósito, o objetivo deles era edificar uma torre. Nós aprendemos a semana passada aqui que essa torre, hoje existe alguns monumentos que são oriundos dessa torre, chamados zigurates, aí espalhados por diversas nações. Na América tem, no México tem, no Egito tem, e lá na região do Iraque, onde é a Babilônia, existe ali, a antiga Babilônia, existe ali alguns sítios arqueológicos que são baseados nessa torre. É uma torre, é um monumento religioso, não apenas uma torre, mas é um monumento, é uma afronta a Deus. Essa torre é uma afronta a Deus. Eles tinham um propósito, alcançar o céu, ou seja, eles se uniram. Olha o poder da unidade, mas para o lado do mal. Eles se uniram e eles romperam com Deus, e eles queriam chegar até Deus, mas com suas próprias forças, como muitos têm tentado hoje.
chegar até Deus com as suas próprias forças. Um dos objetivos era engrandecer o nome de Nimrod daquela cidade. Eles queriam ser engrandecidos, serem semelhantes a Deus. Lembramos do que aconteceu com um dos querubins, lá entre Gênesis capítulo 2 e 3, um dos querubins ungidos de Deus, Ezequiel 28, Isaías 14, que é Satanás que caiu. Ou seja, o espírito da serpente de Gênesis 2, 3 ali, sobre Nimrod, agindo para que, através de Nimrod, era uma manifestação já do anticristo, desse líder que quer governar, desse líder que quer se opor a Deus. Olha comigo o capítulo 10, volta aí para o capítulo 10, o versículo 8. Quem foi o líder de Babel? Foi Nimrod. Vamos ler? Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. Ok. Só para falar as qualidades. Aqui no texto bíblico, quando nós lemos aparentemente, parece que Nimrod foi algum cara legal, né? Ele foi um valente, foi caçador. Mas nós aprendemos aqui, a palavra no texto original, alguém que quer se opor a Deus. Então Nimrod quis se opor a Deus, uma tentativa. É o espírito do anticristo manifestado aqui já no Antigo Testamento através desse personagem. E aí nós percebemos que um dos objetivos deles era não obedecer à ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Noé? Se espalhar, que eles se multiplicassem sobre a terra. E qual que era o objetivo deles aqui? Não se espalharem. Eles queriam ficar unidos ali. Então o que acontece em Babel? A palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus, ele desce para intervir nessa situação, confundindo as línguas. Então aqui em Gênesis capítulo 10, nasce essa divergência de idiomas. Deus confundiu as línguas daqueles povos ali. Então, Babel significa confusão. Babel significa confusão. E aí, do capítulo 10 e 11, nós já vamos entrar no capítulo 12, que é o chamado de Abraão. Mas olha que interessante, se você perceber, existe um contraste aqui entre o chamado de Abraão e o objetivo de Babel. Por exemplo, se você olhar, eles tinham o propósito de edificar uma torre, uma cidade, torre. Abraão, o propósito de Abraão, que Deus derramou sobre Abraão, que Deus chamou Abraão, foi de tendas. Abraão, como nós lemos em Hebreus 11, ele não edificou uma cidade. Abraão vivia em tendas. Abraão, ao invés de edificar uma cidade, Abraão edificou um altar. Abraão edificava altares a Deus. Segundo ponto, Babel, eu estou fazendo contraste aqui, a conexão entre eles. Lembra que nós falamos que a Bíblia é cheia de conexões? Eu queria ter muito tempo para tratar sobre todas as conexões dos textos bíblicos. São mais de 63 mil conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Babel, eles queriam chegar até o céu, o topo. Qual foi a promessa? Ali está uma foto ali mais ou menos da Torre de Babel ali. Qual foi a promessa? Qual foi o desejo de Abraão? Que lemos em Hebreus capítulo 11. A cidade celestial. Olha o contraste. Abraão olhava para a cidade pela qual Deus é o arquiteto e fundador. Olha a diferença, contraste. Em Babel nós vamos perceber que eles queriam engrandecer seu próprio nome. O que Deus declarou para Abraão? Eu engrandecerei o seu nome. Olha o contraste. Parece que Deus chama Abraão justamente para se opor à visão de Babel. Eles não queriam ser espalhados por toda a terra.
E qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que ele seria pai de multidões. Nações sairão de ti, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Percebe aqui um contraste entre o que acontece em Gênesis 11 e um chamado de Abraão? Então vamos ler Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, para introduzir aqui. Vamos entrar hoje, vamos falar de Abraão, e vamos tentar falar de Abraão e de Isaac hoje, tá bom? Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos o chamado de Deus para Abraão. Amém, gente? Só um detalhe importante que eu preciso destacar é que, como nós estamos fazendo uma cronologia bíblica, nós vamos perceber que quando lemos o livro de Jó, quem conhece o livro de Jó? A história de Jó vai acontecer exatamente aqui entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis. Jó foi contemporâneo de Abraão. O Moisés escreveu o livro de Jó, mas não destacou a história. Não, Moisés escreveu o livro de Jó também. Moisés escreveu Gênesis, mas ele não destacou o livro, ele não destacou a história de Jó aqui. Mas quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Jó foi contemporâneo de Abraão. Então, só para uma informação, aqui entre Gênesis 11 e Gênesis 12, também está acontecendo a história de Jó. Só um detalhe, vamos ler Gênesis 10, 23, vai dar uma informação importante sobre uma cidade, que é a cidade de Uz, onde era a cidade de Jó. Pode ler aí? Estes foram filhos de Arã: Uz, Ul, Jéter e Meseque. Ok. Então essa informação é importante, um versículo ali muito importante para dar base a essa questão da história de Jó. Depois, futuramente, nós vamos estudar o livro de Jó, mas uma informação importante. Outro detalhe, antes da gente entrar aqui na questão da história de Abraão, muitas pessoas confundem. Nós temos aqui pelo menos 3 nomes que remetem ao povo de Deus: Hebreus, Israel e judeus. São 3 povos diferentes, gente? Não, é o mesmo povo. Só que ao longo da história, da revelação bíblica, o nome vai sendo alterado, ok? Hoje eles são conhecidos como judeus. Quando nós começarmos a estudar sobre o patriarca Jacó, nós vamos perceber que Deus mudou o nome dele para Israel. Mas antes de ser chamado Israel, eles eram chamados hebreus. Até nos dias de Moisés nós vamos perceber isso. E por quê? Por conta do filho de Sem chamado Éber. Éber é um personagem importante, está aí no capítulo 10, versículo 21. Os semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Ok. Então, de onde vem o nome Hebreus? De Éber. Esse personagem é muito importante. Ficou muito forte esse nome. E até a língua que os judeus falam. Qual que é a língua que os judeus falam? Hebraico. De onde vem? De Éber. Ok, gente? Vamos agora para a história de Abraão. Deus escolheu Abraão. Deus fez 3 promessas para Abraão, pelo menos.
uma terra, uma nação e uma bênção. Deus escolheu Abraão e disse que de Abraão todas as nações seriam abençoadas. A promessa que Deus fez com Abraão é que todas as nações, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa se cumpriu? Sim, por quê? Jesus é descendente de Abraão, amém? Ou seja, através da família de Abraão, o plano de Deus para redimir as famílias da terra, de Abraão vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para abençoar todas as famílias da terra. Amém, gente? Vamos entender um pouquinho sobre Abraão, alguns pontos importantes. Por que Deus escolhe Abraão? E por que Deus diz para Abraão sair da terra dos seus familiares? Alguém pode dizer por que Deus pediu para Abraão sair da terra da sua parentela? Como? Idolatria. A região que Abraão vivia era a região de Ur dos caldeus. Ur dos caldeus é um fragmento de Babel. Um fragmento de Babel. Abraão era descendente de uma família muito próspera. Vamos ler isso? Só um pouquinho para a gente entender. Gênesis 11, 26. Vocês estão acompanhando, gente? Amém? Ur dos caldeus. Era uma terra de muita idolatria. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Ok. A família de Abraão era uma família muito próspera. Uma família bem sucedida na região de Ur dos caldeus. Porém, fabricavam ídolos. Até essa cidade onde um dos seus irmãos morreram, Harã, a Bíblia vai falar aí, era uma cidade onde o centro da adoração ali dessa cidade era a lua. Eles adoravam, eles cultuavam a lua. Essa região de Ur dos caldeus, onde Abraão nasceu, é hoje o atual Iraque. Alguém já ouviu falar sobre o Iraque hoje? Conhece o Iraque, gente? Quem foi na aula de geografia aqui? De onde vem quem? Quem nasceu no Iraque lá? Quem é o líder do Iraque aí? Saddam Hussein, lembra de Saddam Hussein? Foi achado um sítio arqueológico. As pessoas, os antigos aí, os estudiosos, eles antigamente eles não acreditavam muito na história de Abraão, porque não se achava nada sobre Ur dos caldeus. Era só uma página da Bíblia. Era só um texto bíblico aqui de Gênesis 11 e Gênesis 12. Mas, por volta de 1990 e poucos, foi achado praticamente toda a cidade de Ur dos caldeus. Um sítio arqueológico. E ali, eles acharam muitas informações sobre essa cidade, que é uma cidade antiga da Mesopotâmia, e aí tiveram que se render mais uma vez à Escritura, à palavra de Deus. Então Abraão é tirado de lá. Vamos ler Josué 24. Vai nos informar sobre a idolatria deste lugar e por que Deus tira Abraão de lá. Versículo 2. Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Pausa. Olha só. Inclusive o seu pai Terá.
Eles prestavam culto a outros deuses. Verso 3. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e eu conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó, e Esaú, e a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Ok. Ou seja, nós percebemos aí nesse texto, pastor, que a terra que Abraão vivia era uma terra idólatra. Eles adoravam ali, fabricavam ídolos. E Deus abomina a idolatria. Por que Deus tira Abraão daquele contexto? Porque Deus abomina a idolatria. Por mais que eles viviam de forma próspera, por mais que eles tinham dinheiro, por mais que eles eram ricos, mas Deus não tem prazer na idolatria. Vamos ler Deuteronômio 4:19? Deuteronômio capítulo 4. O contexto aqui é contra a idolatria. Só o verso 19 para a gente ganhar tempo, tá bom? E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol e a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Ponto. Aqui está um mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Não é para se dobrar a nenhum Deus além do Deus de Israel. Não é para se dobrar diante de nenhuma estátua ou de nenhum Deus em formato das estrelas, sol, lua. Deus abomina a idolatria. É abominável ao Senhor. Ok, gente? É difícil ouvir isso? É difícil, mas é mandamento de Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Amém? Ok? Então o que Deus faz com Abraão? Deus tira Abraão desse contexto de idolatria. A nação, essa região aqui, e outros povos ali que vieram de Babel, fracionados de Babel, eles eram idólatras, politeístas, adoravam a vários deuses. E Deus chamou Abraão desse contexto. E Deus tira Abraão do meio desse lugar de idolatria e faz para Abraão uma promessa. Deus tem uma promessa poderosa para Abraão. Amém, gente? Amém, gente? Continuando. Vamos ver algumas características de Abraão aqui importantes. Abraão foi obediente a Deus. Gênesis 12:4. Não precisa ler não, para a gente ganhar tempo. Mas vai olhando aí, texto bíblico. Abraão foi obediente a Deus. Partiu Abraão como Deus lhe ordenou. Abraão foi corajoso. Gênesis 14:14. Um homem de coragem. Abraão foi um homem de coragem. Só olha o texto aí, tá bom? Um homem corajoso. Abraão foi um homem a qual Deus não viu nele corrupção. Gênesis 14:23. Aqui é o contexto da guerra que teve entre o rei de Sodoma e alguns povos ali. E nós vamos perceber, Abraão era um homem a qual não se encontrava corrupção nele. Ele não aceitou os despojos de Sodoma. Abraão foi admirado por conta da sua fé. Hebreus 11:17. Por isso que ele é chamado Pai da fé. Hebreus 11:17. Abraão também foi marcado porque era um homem generoso. Gênesis 13:9. Havia muita benevolência em Abraão. Gênesis 14:20. Abraão foi poderoso na intercessão. Gênesis 18, era um homem de oração. E acho que uma das qualidades mais maravilhosas de Abraão é que ele foi chamado amigo de Deus. Uau! Abraão foi chamado de amigo
de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23, vai falar sobre Abraão. Vamos ler Gálatas 3, 6 até o verso 10. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão felizes, gente? Amém? Vamos ver o que Paulo fala sobre Abraão. Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Vamos destacar esse texto, importante. Gálatas capítulo 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, os que são de fé, é fé dos filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Amém. Percebe aqui que Paulo vai destacar sobre Abraão ter sido justificado pela fé. Abraão foi justificado porque ele creu. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão para uma aliança, faz uma promessa para Abraão, mesmo ele tendo anos avançados, 75 anos de idade, Abraão tinha, quando Deus chamou Abraão, e Deus fez uma promessa: eu vou fazer de você uma nação, e através de você todas as famílias serão abençoadas. O que Abraão fez? Ele creu, ele acreditou. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. E a Bíblia, Paulo vai dizer que todos os que acreditam em Cristo Jesus também são filhos de Abraão. Olha que tremendo, verso 8. Paulo vai falar que Deus, o próprio Deus, já anunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho, ou seja, Cristo, as boas notícias de Cristo já foi anunciada a quem, gente? A Abraão. Olha que tremendo. Abraão já recebeu a notícia. Abraão creu em Cristo, mesmo sabendo que haveria um tempo, na plenitude do tempo, onde Jesus iria nascer. Mas lá no início, no chamado de Abraão, Abraão já acreditou nessa boa notícia. O descendente da mulher de Gênesis 3,15, a qual viria, nasceria e pisaria na cabeça da serpente. O descendente de Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você vai fazer parte do meu plano. Abraão, eu tenho um plano para redimir toda a criação. Abraão, o homem pecou, e por conta do pecado, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estou parafraseando aqui. Mas Abraão, você será instrumento, e através da sua descendência, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Desse modo, todos nós estamos debaixo da bênção de Abraão. E qual foi a declaração lá em Gênesis 12? Voltemos para Gênesis 12. Abençoarei os Que te abençoarem. Abençoarei os que Te abençoarem. Queridos, eu sei, talvez muita informação hoje sobre o que está acontecendo lá em Israel, muita gente falando, muita gente opinando, mas Deus escolheu a nação de Israel. Existe uma promessa aqui: abençoarei os que Te abençoarem. e vou amaldiçoar aqueles que. Te amaldiçoarem. Então tome cuidado, qualquer narrativa que você ouvir na mídia, seja líder de um país, seja quem for, cuidado. Hoje existe muitos óculos a respeito disso, muita gente falando. Nós não somos a favor de matança de ninguém, amém, gente? Nós precisamos orar pela Palestina, como fazemos aqui todo domingo pela manhã,
colocando a bandeira de Israel e a bandeira da Palestina, orando, pedindo a Deus misericórdia. Nós não aceitamos, nós não podemos se alegrar como pessoas morrendo, inocentes morrendo, crianças morrendo, lá na faixa de Gaza, lá na região onde está a Palestina. Porém, nós sabemos que existe uma promessa sobre a nação de Israel. E nós devemos abençoar a nação de Israel. Israel faz parte do plano redentivo de Deus na história. É por isso que hoje percebemos um grupo de países, de nações se levantando contra Israel, porque a Bíblia vai falar sobre isso nas profecias dos profetas. Eu não quero mudar de assunto, mas você vai ler Zacarias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, a controvérsia de Sião. Vamos ver profecias apontando para no fim dos tempos, um grupo de nações se levantando contra Israel. Então nós devemos tomar muito cuidado para não nos precipitarmos e falarmos aquilo que nós não sabemos. Então o capítulo 12 é o chamado de Deus para Abraão. Vamos prosseguir aqui. Capítulo 13 de Gênesis. Olha aí na sua Bíblia, não vai dar para ler, você tem que ler em casa. Senão, se a gente ficar lendo aqui, a gente não vai conseguir fazer esse panorama. Capítulo 13, nós vamos perceber aqui Abraão obedeceu a Deus, se multiplicou, cresceu, começou a peregrinar sobre a terra. E há uma desavença entre Abraão e Ló, o sobrinho de Abraão, Ló. Então houve ali uma divisão. E nós vamos perceber aqui no capítulo 13, que Ló escolheu o que, gente? Ló escolheu as regiões de Sodoma, e Abraão ficou firme na promessa de Deus. Abraão ficou firme na promessa de Deus. E aqui no capítulo 13, nós vamos ver a primeira guerra mundial, se eu posso dizer assim. Porque nós vamos ver aqui um conflito entre confederações aqui, 3 confederações. A confederação da Babilônia, que são um grupo de povos, confederação do Mar Morto, onde está a região de Sodoma, Gomorra, e a confederação de Abraão. Abraão levantou um exército de 318 homens armados e foi resgatar o seu sobrinho Ló, salvar o seu sobrinho Ló. E Abraão venceu. Deus era com Abraão. Amém, gente? Deus fez uma promessa que estaria com Abraão, e Abraão venceu, e ele conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló. Capítulo 14 de Gênesis. Abraão socorre a Ló, como nós estamos tratando aqui. E aqui no capítulo 14, após a vitória de Abraão, temos uma passagem muito emblemática, porém muito importante para nós. Existe aqui no final, aqui no momento em que Abraão está celebrando a vitória, no versículo 17, voltando Abraão da vitória sobre esses reis, Abraão tem um encontro com um personagem chamado Melquisedeque. Alguém já ouviu falar sobre esse homem? Sim ou não? Quem é Melquisedeque? Rei de Salém. Sabe a resposta. Salém, podemos dizer que é a antiga região de Jerusalém. Esse homem era um homem muito importante, um rei, mas existem algumas qualidades desse homem aqui que chamam a atenção. O seu nome, Melquisedeque, significa rei de justiça e de paz. Esse homem celebrou, na realidade, Abraão. Ele vai ter um encontro com esse homem, e esse encontro de Abraão com Melquisedeque é muito importante. Não vai dar tempo da gente falar tudo sobre essa passagem bíblica aqui, porque ela é muito profunda, mas a nível de informação aqui, você precisa saber disso. Nós percebemos aqui, esse rei já é uma tipificação de Jesus. É um personagem na história muito importante, um homem que tem algumas qualidades que são semelhantes a Jesus. Inclusive, a carta aos Hebreus vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele é sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém já ouviu falar sobre isso? Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque é um personagem que ele vai além de qualidades humanas, é um homem de Deus, é um rei muito importante. E a Bíblia vai falar, em Hebreus capítulo 7, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Hebreus 7:1 vai falar que ele é rei de Salém, Jerusalém. A Bíblia vai falar que em Hebreus 7:6 que ele é uma autoridade maior que Abraão, ou seja, ele era superior a Abraão. Hebreus capítulo 7, verso 3 vai dizer que ele era semelhante ao Filho de Deus. Olha só as qualidades desse homem. Hebreus capítulo 7, verso 3 vai falar, no verso 6, que ele é sem genealogia. Não dá para saber a genealogia, ele não tem, alguns dizem, não, ele é descendente de Sem, mas não dá para afirmar isso, porque a Bíblia diz que ele é sem genealogia. A Bíblia vai falar que Melquisedeque, ele é superior a Moisés. Olha só, gente, Moisés é um personagem importante no Antigo Testamento, mas a Bíblia vai falar que ele é superior. A Bíblia vai falar que o sacerdócio dele é imutável. Hebreus capítulo 7, versículo 24, vai falar que ele é rei de justiça. E a Bíblia vai falar que Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Olha que poderoso esse personagem bíblico aqui de Gênesis capítulo 14. Ele é um homem muito importante. E Hebreus capítulo 7 vai falar que o testemunho, o testemunho dele de quem está vivo, e a aliança que ele fez com Abraão, quando ali eles celebraram pão e vinho. Ou seja, resumindo para ficar bem simples para você, esse homem, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E a Bíblia vai falar que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é superior ao sacerdócio dos levitas. Aqueles que não concordam com o dízimo, aqui nós temos uma passagem bíblica que ela nos reafirma que nós precisamos ser dizimistas. Por quê? Porque se Melquisedeque é um tipo de Cristo, e Abraão, que é o pai da fé, ele deu o dízimo a Melquisedeque, ou seja, quem somos nós para não dizimar? Porque alguns acreditam que o dízimo acabou na lei, mas se Abraão antes da lei já estava dizimando, por que nós não vamos também obedecer essa ordem e dizimar na casa do Pai? Mas nós dizimamos para Cristo, amém, gente? Então Melquisedeque é um personagem importante. Eu queria muito falar mais sobre ele aqui, mas eu não vou conseguir falar sobre Melquisedeque, tratar sobre todos os detalhes que fazem desse personagem alguém muito importante. Vamos ler só o Salmo 110, verso 4. É um salmo messiânico. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, gente? Salmo 110 é um salmo messiânico, está falando do Messias. E o sacerdote de Jesus não é o sacerdócio levítico, porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era de qual tribo? Qual tribo? Judá. Mas Jesus é sacerdote. Mas ele é sacerdote não da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, o sacerdócio ali é um sacerdócio inferior. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se você tiver mais dúvidas ou se você quiser se aprofundar nesse assunto, depois você estuda mais sobre essa passagem bíblica, porque ela é muito importante. Continuando, vamos para Gênesis capítulo 15. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Abraão obedeceu.
e Abraão passou a peregrinar a terra. Abraão peregrinou a terra que Deus prometeu para ele, a terra de Canaã. Deus fez uma promessa dizendo que ele iria lhe dar uma terra. Só que Abraão não fez cidade, Abraão fez tendas. Se você olhar o texto bíblico aí, do capítulo 12 ao capítulo 15, Abraão andou demais, gente. Abraão foi verdadeiramente um peregrino. Ele saía de uma região e ia para outra. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã, depois houve fome na terra, desceu para o Egito. Do Egito ele sai muito rico, inclusive ele traz uma escrava do Egito, chamada Agar. Ele traz uma escrava chamada Agar, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E Abraão, ele começa a peregrinar, ele começa a andar ali, fazer tendas por toda aquela região, ou seja, tomando posse de toda a região que Deus prometeu para ele. Cada cidade, ou cada lugar ali que Abraão andava, se o Wellington puder colocar algum mapa aí sobre a jornada de Abraão, é fácil, só você baixar no Google aí. Abraão andou demais, Abraão obedeceu a Deus, e ele, de fato, começou a ser peregrino na terra, mas Deus fez uma promessa para ele. E aí, Gênesis capítulo 15, Deus vai firmar essa aliança com Abraão. Olha que interessante, Gênesis capítulo 15. Nós precisamos ler esse texto aqui, porque ele é importante para nós também. Vamos ler? Do versículo 1 até o versículo 8, eu acho que dá para a gente entender o que está acontecendo aqui. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Deus, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, e se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Pausa aqui, olha que tremendo. Deus está confirmando mais uma vez aquilo que ele falou em Gênesis 12. Agora Deus mais uma vez se apresenta a Abraão e faz promessas a Abraão. Versículo 1, promessa que Deus fez: eu serei o seu escudo e o seu galardão, eu tenho recompensa para você. Do versículo 2 ao versículo 5, Deus fala para ele o quê? Eu vou lhe dar uma descendência e serão incontáveis os seus filhos. Uau, que promessa. Irmãos, falando para o homem, um senhor, isso, meu Deus do céu, tem que ter muita fé. Do verso 7 ao verso 8, Deus reafirma a promessa da terra. Olha só, do verso 7 ao verso 8, mais uma vez, Deus reafirma: eu vou te dar essa terra que você está peregrinando. Abraão, por onde você passou, por toda essa região onde você passou, essa terra é sua, Abraão, eu vou te dar. Aí no verso 8, o que Abraão faz? Senhor, como isso vai acontecer, Pai? Olha aí, versículo 8: como eu posso saber se de fato isso vai acontecer? E aí do versículo 9, você está olhando para a Bíblia aí, gente? Do versículo 9, Deus chama Abraão para fazer um pacto, uma aliança aqui. Então Deus fala para Abraão: traz alguns animais. E essa passagem é tremenda aqui, dá vontade até de pregar, mas hoje eu não estou aqui para pregar, né? Mas dá vontade de pregar. Mas Abraão, Deus chama Abraão aqui para um pacto, e Deus, ele pede para Abraão fazer um sacrifício. Olha aí o verso 9: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou ao meio. O que Abraão fez?
cortou ao meio esses animais. Está comigo, gente? Abraão cortou ao meio os animais e está ali preparando o altar. Aí no verso 13, houve aqui uma tentativa de aves de rapina para comer aqueles cadáveres. No verso 12, bem no pôr do sol, 5 da tarde ali, já cansado, pegou o trem, estou brincando. Abraão foi tomado de um sono profundo, e vieram em densas trevas. Aí o verso 13, então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertencerá. Deus já estava falando para Abraão aqui, que a sua descendência iria ser escravos em uma outra terra. Já estava falando aqui sobre a escravidão do Egito, onde também serão escravos e oprimidos por 400 anos. 400 anos foi o que aconteceu com eles. Nós vamos ler a história no Êxodo sobre o cativeiro egípcio. Mas eu castigarei a nação a quem servirão. Deus já estava prometendo para Abraão. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Aleluia, glória a Deus. Deus já falou: eu vou castigar e eu vou libertar. E aí a Bíblia vai falar que e vocês sairão de lá com muitos bens. Foi o que aconteceu com eles. Eles saíram do Egito com os despojos, saíram ricos de lá. Glória a Deus. E você, porém, está em paz com seus antepassados e será sepultado em velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá. Então Deus começa a falar para Abraão o que vai acontecer. Deus está fazendo uma aliança e falando sobre o futuro. E a Bíblia vai falar aqui que Abraão creu nessa promessa. Agora é interessante que nessa passagem bíblica aqui, irmãos, você vai perceber que o pacto que Deus fez com Abraão foi um pacto unilateral. O que é um pacto unilateral? Só uma parte se responsabilizou. Um pacto unilateral é quando uma parte se responsabiliza. Por exemplo, o casamento não é um pacto unilateral. O casamento é um acordo de 2 pessoas, uma aliança de 2 pessoas. Vai exigir fidelidade dos 2. Um pacto de um casamento é um pacto que você faz sobre condição. Você precisa cumprir, a outra parte também cumprir. Ok? A promessa que Deus fez com Abraão aqui, o que Deus faz com Abraão aqui nesse momento, é uma aliança unilateral. Por quê? Porque ao longo da passagem bíblica você vai perceber que no momento aqui, no final, na hora que Abraão fez o sacrifício, a Bíblia vai falar que Deus, Ele passou entre aqueles animais. Quem está comigo, gente? Amém. Deus passou, o fogo de Deus passou. Por quê? Esse pacto que está sendo feito aqui, esses 2 animais, é feito assim um corredor, olha só, colocava as partes dos animais cortados, então se fazia uma aliança, um acordo entre 2 pessoas. Eu vou fazer uma aliança com você aqui, nós vamos fazer um acordo, ok? Depois que é finalizado o acordo, as 2 partes passam entre aquele corredor do sacrifício dos animais, confirmando ali o acordo. Sim, finalizando o acordo. Ok, gente? Okay. Sim ou não? Sim. E o que? Por que esses animais eram cortados? Justamente quem não cumprisse o acordo seria cortado como aqueles animais. Então o negócio era sério. A gente está precisando fazer uns acordos desses hoje, né, gente? Os acordos mais sérios aí, porque o pessoal não está fazendo. Na hora de fazer um casamento, a cerimônia aqui, vou botar os animais. Se vocês não cumprir, vai acontecer. Vou mudar de assunto não, vamos lá, conseguir. Porém, a Bíblia vai falar, irmãos, o correto aqui era para finalizar aquele pacto. Abraão precisava passar no corredor e o próprio Deus que fez a aliança deveria passar no corredor. Só que a Bíblia vai dizer aqui que só Deus passou desse corredor. Só Deus. Deus se responsabilizou. Deus disse: deixa comigo, Abraão. Eu estou fazendo uma aliança com você. Eu prometi. E se eu prometi, eu vou cumprir. Deus, como será isso?
eu vou passar, eu vou fazer uma aliança com você, eu me responsabilizo. Deus não é homem para que minta, Deus é fiel. Se Ele falou, Ele cumpre. E aqui em Gênesis capítulo 15, Deus faz a promessa da terra. Deus disse que aquela terra seria a terra é e se Deus falou que é de Abraão, é de Abraão. Queira qualquer outra nação querer tomar aquela terra, aquela terra pertence a Abraão. Deus prometeu para Abraão. Ok, gente? Não foi a ONU que entregou para eles, não é porque os judeus são mais bonitinhos, não, é porque Deus prometeu que essa terra seria de Abraão. Glória a Deus por isso, gente. Ele diz aqui: eu te darei essa terra, ok? E Deus cumpriu a promessa. Nós vamos ver nas passagens bíblicas aí, Deus cumpriu a promessa e entregou a terra para Abraão nos dias de Josué, nos dias de Josué. Glória a Deus, Deus cumpriu a promessa nos dias de Josué. Então esse capítulo 15 ele é muito importante, leia ele, se aprofunde nele. Vocês estão lendo Gênesis ou não? Sim ou não? Quem não está lendo, leia hoje, começa hoje, viu? Amém? Capítulo 16, vamos lá, vamos tentar chegar até o capítulo 18 aqui. Eu não quero ser cansativo não. Capítulo 16 é um momento difícil na história de Abraão. Olha, gente, que interessante. Obrigado, Wellington. Ali está o mapa da peregrinação de Abraão. Abraão saiu ali, ó, de Ur dos Caldeus, lá no cantinho. Consegue ver aí? Lá naquele canto lá? Ele saiu dali do Iraque, Babilônia, e ele peregrinou por toda essa região. Ficou ruim, né, gente? Meu Deus do céu. Aí, quem não viu, não veja. Então ele saiu peregrinando por toda essa região. Esses pontos aí são os pontos onde Abraão formava acampamento. E aí ele desce até o Egito. O Egito está ali no número 5. Está vendo o número 5 ali? Região do Egito, região do Monte Sinai. Onde é a terra de Canaã? Número 2. Aquela parte ali do número 2 ali, entre o 2 e o 3, está a região de Canaã, que hoje é Israel. Deus prometeu essa região para Abraão. Vamos lá, Gênesis 16. Hã? Não dá para ver a faixa de Gaza ali não, porque é bem pequenininha a faixa de Gaza. Menor que o Jardim Moreno. Hã? É bem próximo ali perto ali aquele braço ali, gente. Quem está vendo aquele braço ali, ó? Parece um V lá embaixo de um rio. Ali é o Mar Vermelho, viu? A região ali da faixa de Gaza é bem na pontinha ali, bem naquela pontinha ali do Mar Vermelho ali, entre o Egito e Israel. Vamos lá para Gênesis 16. Vocês estão comigo ainda, gente? Sim ou não? O que acontece em Gênesis 16? Nascimento de Ismael. Gente, aqui essa passagem ela é problemática, porque Abraão não foi 100% perfeito. Abraão também errava, né? Abraão também deu umas falhas. Tá adiantando, né? Olha, o Wellington já tá ali. Não, esse aí é daqui a pouco, né? Mas legal essas imagens aí, viu? Bacana. Segura. O que acontece aqui, gente? Em Gênesis 16, a mulher de Abraão, chamada Sarai, depois o nome vai ser trocado. Ela tem uma brilhante ideia, só que não, de tentar ajudar Deus. O que ela faz? Ela tinha uma escrava chamada Agar. Quando Abraão desceu lá no Egito, Abraão saiu do Egito também com muitas posses, inclusive com escravos. Então Agar é uma escrava.
Então ela tem a brilhante ideia de tentar ajudar Deus. Falou: a gente está velhinho, já passou-se um tempo, acho que foi 13 anos que já se passou, promessa de Deus não se cumpre, Abraão, então faz o seguinte, está aqui a minha serva. Isso era culturalmente, era permitido, ok, gente? Ok, gente? Isso diz respeito àquela época lá, pelo amor de Deus, algo que eles faziam antigamente por conta de gerar. Se uma mulher era estéril e não poderia gerar filhos, o que acontecia? Era permitido esse líder ter outra mulher para gerar filho. Então Agar, ou Sara, tem a brilhante ideia de pegar a sua escrava Agar e entregar para Abraão. E o que Abraão fez? Abraão cedeu, gente. Abraão cedeu a proposta, assim como Adão cedeu a proposta de Eva. Mais uma vez, Eva veio com a proposta para Adão e Adão aceitou. Sara veio com a proposta de tentar ajudar Deus, e o que aconteceu com Abraão? Abraão aceitou. E nós sabemos que aqui em Gênesis capítulo 16 tem um problema muito grande, se eu posso dizer assim. Um enorme problema. Por quê? Porque essa mulher ficou grávida de um menino chamado Ismael. Ismael nasceu e gerou um grande conflito entre Agar e Sara. Vamos ler o verso 3. Gênesis 16, 3. Quando isso aconteceu, o verso 16, 3. 16, 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ok, parou. Para nesse versículo aqui. Então nós conhecemos a história. Infelizmente, Sara agiu de forma imprudente, Agar gerou esse filho chamado Ismael. Ismael é quem, gente? É o pai dos árabes. Todo o povo árabe é descendente de Ismael. E olha a profecia. Deus ainda, na sua infinita misericórdia e debaixo do seu plano perfeito, porque Deus tem um plano perfeito, ele ainda usa esse erro de Sara, de Abraão e de Agar, e Deus ainda está interagindo com a história. E Deus fez uma promessa para essa serva. Houve ali um conflito entre as duas, ela vai embora, e o que acontece? O anjo do Senhor vai até ela e diz: o que você está fazendo aqui? Volta, seja submissa à sua dona, porque eu tenho uma promessa, eu vou multiplicar você também. E Deus
Irmãos, a expressão o anjo do Senhor aqui, você sabe que quando existe essa expressão, o anjo do Senhor, está apontando para o Senhor Jesus. É uma manifestação do Senhor Jesus na antiga aliança. Então o próprio Senhor Jesus disse para Agar: eu vou multiplicar a tua descendência, verso 10. Será tão numerosa que não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse: estarás grávidas de um filho e chamarás Ismael. E olha o verso 12: ele será como jumento bravo. Meu Deus. A sua mão será contra todos, ou seja, os árabes. Aqui está falando sobre o povo árabe. Eles serão bravos. Sua mão será contra todos, e todos contra, e habitará na presença de todos os seus irmãos. Habitará ali na região, na presença de todos os seus irmãos. Essa profecia aqui diz respeito ao povo árabe. E por conta dessa escolha de Agar, dessa escolha de Sara e de Abraão aqui, que eu tenho que colocar a culpa no Abraão também. Abraão pisou na bola. Hoje nós temos esse conflito entre judeus e árabes. Nós percebemos hoje esse conflito entre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Os filhos de Isaac são os judeus. Os filhos de Ismael são os árabes. Infelizmente, hoje nós sofremos as consequências de todo esse conflito que existe entre judeus e árabes por conta de Gênesis capítulo 16. Vamos para o capítulo 17, a gente encerra em 5 minutos. Sheila já pode liberar as crianças. Capítulo 17 de Gênesis. Mais uma vez Deus confirmando a aliança. E aqui Deus muda o nome de Abraão. De Abrão para Abraão. Ele está com 99 anos de idade. E Deus estabelece mais um pacto, que é o pacto da circuncisão. A aliança que Deus faz com os descendentes de Abraão. Vamos ler Gênesis 17, do verso 1 ao verso 8. E aqui a gente para. Quando Abraão estava com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra. Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Pausa. Irmãos, marque esse versículo 8 na sua Bíblia. Porque Deus disse para Abraão: toda a terra de Canaã. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, peregrino. O que Deus está falando? Darei como propriedade. Quem está falando é Deus. Deus está falando: darei como propriedade a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Verso 9. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros.
e que não forem descendentes de vocês. Amém. E aí Deus aqui estabelece nesse pacto que Abraão faça a sua parte. Então Deus estabelece uma marca chamada circuncisão. Alguém já ouviu falar sobre circuncisão? O que é a circuncisão, gente? É um corte que se faz no órgão genital masculino de todo menino, marcando ali no 8º dia de nascido. Então todo descendente de Abraão precisa ser marcado. Até os dias de hoje, os judeus, eles obedecem esse pacto, eles realizam a circuncisão. Jesus foi circuncidado, porque Jesus era descendente de Abraão. Por que Deus pediu para fazer esse pacto? Deus estava marcando todo descendente de Abraão desde a sua concepção. O que Deus estava mostrando com esse pacto desde a sua concepção você já é escolhido. Desde a sua concepção, desde o início da vida, você já será marcado, já estará debaixo dessa aliança. Ok, gente? Amém? Amém. Pastor, hoje eu preciso ser circuncidado? Não conforme Deus estabeleceu para o povo judeu. Paulo vai nos informar que agora, na nova aliança, no Novo Testamento, aqueles que são filhos de Abraão pela fé, são circuncidados como? Através do batismo. Então o batismo hoje é esse sinal da aliança que nós temos com o Senhor. Amém, gente? Amém. Por que nós devemos ser batizados? Por que nós devemos ser batizados? Para sermos marcados, para estarmos debaixo da aliança, da promessa que Deus fez a Abraão. E como isso acontece para nós, gentios, para a igreja? Através do batismo. Se você ainda não é batizado nas águas, você precisa ser batizado, para que você possa estar debaixo da aliança que Deus fez com Abraão, e através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, você também estará debaixo da bênção da salvação, estará debaixo da bênção de Abraão, e você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar por aqui para não ficar pesado. Foi válido para você? Amém, gente? Glória a Deus. Deu para aprender um pouquinho hoje? Vamos ficar de pé então e vamos encerrar por hoje. Semana que vem nós vamos continuar a partir do capítulo 18 de Gênesis, amém? E vamos tentar trabalhar Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí nós encerramos o livro de Gênesis. Pastor, por que você está dando tanta ênfase ao livro de Gênesis? Porque se você não entender Gênesis, você não consegue compreender a escritura completa. Se você não entender a história, o início, nós não conseguimos compreender o final. Para isso estamos aqui, dando toda essa ênfase ao livro do Gênesis. Lembramos daquilo que está escrito em Isaías 46:10. Vamos ler Isaías 46:10. Coloca na tela aí, e aí a gente termina com esse texto. Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Para entendermos o fim, para entendermos o fim da história, precisamos compreender o início. E assim como diz esse texto, Deus anuncia o fim desde o início. Para entendermos o final, nós precisamos compreender o início da história. E de Gênesis a Apocalipse, Deus está revelando o seu propósito. E o propósito de Deus permanecerá para sempre em nome de Jesus. Deus vai cumprir a vontade dele, amém, gente? Aquilo que ele prometeu a Abraão se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. E nós estamos debaixo da bênção de Abraão. A igreja está debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. No nome de Jesus. Vamos aproveitar essa oração. Convido você, vamos abençoar a nação de Israel nesta hora. Vamos orar por Israel, vamos orar para que Deus possa alcançá-los
Queridos, a salvação do povo judeu é de extrema importância para que a volta de Jesus possa ser realizada. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Todo Israel será salvo. Que nós possamos orar, não apenas para cessar a guerra, mas que nós possamos orar para que eles possam reconhecer que Jesus é o Messias, para que eles possam se render a Jesus. E não somente eles, palestinos e todos aqueles que estão ali em volta do Oriente Médio, possam ser alcançados, assim como está acontecendo entre árabes. Eles estão tendo revelações de Jesus, glória a Deus. O próprio Senhor Jesus está se revelando a tantos árabes. O Senhor está se revelando como Messias, e que eles possam ser alcançados em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse tempo onde nós nos dedicamos aqui, Senhor, 1h30, para aprender um pouco mais sobre a história do teu povo, a história do povo judeu, e nós, a igreja, agora como diz Paulo em Efésios capítulo 2, nós somos um só, porque o muro foi destruído através de Cristo, e agora só existe um povo, igreja Israel. Nós pertencemos, estamos debaixo dessa aliança, Senhor. Muito obrigado, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, para que possamos conhecer mais sobre a tua palavra, Senhor, que os nossos filhos entendam a história, que as nossas crianças sejam ministradas, que possamos aprender dia após dia, Senhor, sobre a tua palavra. Deus, neste momento nós oramos e pedimos do Senhor, Senhor, alcança a nação de Israel agora, Senhor, o povo judeu. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor venha entrar com providência. Deus, se essa guerra está acontecendo, sabemos que tudo está debaixo do teu controle, nada foge do teu propósito, mas que eles possam se render a ti, que a cegueira espiritual que está sobre muitos judeus possa ser tirada, e eles possam, Senhor, estar reconhecendo, assim como nós já reconhecemos, ó Pai, que tu és o nosso Senhor e Salvador, que eles possam reconhecer as profecias, que eles possam ter clareza, que eles possam ter olhos espirituais abertos. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua paz sobre o Oriente Médio, pedindo a tua paz sobre a faixa de Gaza. Deus, tem misericórdia, quantas pessoas inocentes estão sofrendo por conta, Senhor, de homens que estão, Senhor, agindo de forma imprudente ali, homens que estão debaixo de uma ideologia, querendo poder, querendo dominar aquela terra, mas o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor fez uma promessa que aquela terra pertenceria à nação de Israel. Pai, que o seu propósito venha a ser estabelecido. Nós como igreja, nós abençoamos Israel, Senhor, declaramos a tua paz, como diz o Salmo 122, que haja paz nos muros de Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande Deus. No nome de Jesus, nós abençoamos a nação de Israel, pedimos perdão, Senhor, sobre toda palavra precipitada, a qual, Senhor, nós falamos contra, ó Deus, o teu povo. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, poderosamente a vida de cada um que está aqui, no nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para sempre. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vai debaixo da paz, em nome de Jesus.